Diálogo com as Sombras, autoria de Hermínio Miranda. Continuação do capítulo 2. Por mais de uma vez, temos tido experiências com processos de magia em trabalhos de esclarecimento mediúnico. Magos do passado, que continuando no além seus estudos e práticas, comparecem excepcionalmente aos trabalhos de desobsessão nos quais se acham envolvidos, pois não gostam de descobrir-se. Entre eles, encontramos até ex-sacerdotes católicos que em tempos idos praticaram a magia e, revertidos ao mundo espiritual, retomaram suas experiências. A visão espiritual de nossos médiuns apresentavam-se com as vestimentas e os símbolos de sua preferência, ou portando objetos, poções, signos, velas, substâncias e até acompanhados de acólitos para servi-los. Um deles trouxe-nos, certamente para intimidar-nos, um pobre ser espiritual inteiramente dominado, reduzido a uma deplorável condição subhumana de pavor e deformação perispiritual. Nosso médium viu atirar esse pobre espírito de rastros num círculo magnético infernal, do qual a infeliz vítima não podia livrar-se, por mais que se debatesse. Era um exemplo para nós, a fim de que deixássemos de interferir em sua atividade, disse ele. Outro veio traçar signos e fazer invocações contra um de nós especificamente. Tinha recebido uma solicitação selada com sangue num terreiro. Não podia deixar de atender ao irmão de sangue. Depois de seu ritual cumprido à nossa vista, declarou que sua vítima estava amarrada e partiu. Mais tarde, manifestou-se outro de sua equipe, ou seria ele mesmo, com a proposta de desfazer o trabalho, e repetia incessantemente: quer que vire, eu viro. Quer que vire, eu viro. Não queríamos que ele virasse, com o que ele ficou muito desapontado, pois, obviamente, teria sido muito mais fácil para ele alcançar seus objetivos ocultos e lamentáveis, se aquele a quem ele visava propusesse um pacto que entregaria a ele sua vítima, de pés e mãos atados, pronta para o serviço. Vendo-se recusado, passou para outro médium no mesmo grupo e apresentou-se agora com outro nome, embora reclamando que seu cavalo não prestava porque não o obedecia. Tinha diante de si um prato de sangue com o qual pretendia alcançar-nos. De outra vez, um desses visitantes sinistros deixou sobre a mesa, segundo o relato de um dos nossos videntes, pequenas caveiras com as órbitas iluminadas por uma baça luz vermelha, uma para cada um de nós. Acontece, porém, que, empenhado em trabalhos redentores, o grupo dispõe de proteção e ajuda de companheiros redimidos, também antigos magos, profundos conhecedores desses trabalhos, sempre presentes para contraporem seus conhecimentos e recursos às desesperadas tentativas desses irmãos, agarrados ainda ao lado escuro da vida, tentando dominar pelo terror. Um desses companheiros infelizes confessou que via ao nosso lado quem, melhor do que ele, conhecia os segredos de sua arte e a neutralizava. Mais do que isso, por processos que não se revelaram aos nossos sentidos, o mago foi completamente desarmado em suas táticas tão cuidadosamente planejadas. Nosso médium viu apenas que em torno dele colocaram 7 lâmpadas ou lanternas de cores diferentes. Um caso marcou época pela sua extraordinária sofisticação. O mago era realmente profundo conhecedor de sua arte e engendrou um mecanismo magnético através do qual mantinha subjugadas aos seus propósitos as mentes de 4 seres encarnados. Em suma,
A magia é mais comum do que desejaríamos admitir e oferece riscos realmente sérios, contra os quais os grupos mediúnicos têm que estar muito bem preparados e assistidos. É claro que ela age apenas quando e onde encontra as necessárias brechas e o condicionamento da culpa, da falta, do erro, que nos sintoniza com o mal e nos expõe à aproximação dos implacáveis cobradores das trevas. Os magos desencarnados são as mais das vezes inteligentes, experimentados e conhecedores profundos das mazelas e fraquezas humanas, pois vivem disso nas suas práticas funestas. Não se detêm diante de nenhum escrúpulo, não temem represálias, são pouco acessíveis à doutrinação, ao apelo do amor e do perdão. Sabem, como todo espírito envolvido nas sombras das suas paixões inferiores, que somente estarão protegidos da dor enquanto mantiverem em torno de si mesmos aquele clima de terror. Atacam para não serem atacados, oprimem para não serem oprimidos, espalham a dor para fugirem às suas próprias. Sabem muito bem que no dia em que fraquejarem, ou seja, aceitarem a realidade maior que muito bem conhecem, chegará o duro momento da verdade e começará a longa escalada de volta. E quem desceu semeando sofrimentos só pode contar com sofrimentos durante a subida. Não há outro caminho. Por isso são implacáveis e por isso demoram-se no erro que paradoxalmente os compromete cada vez mais. Estão perfeitamente conscientes, no entanto, de que um dia, não importa quando, terão fatalmente que enfrentar a realidade de si mesmos, pois o mal não é eterno. Enquanto isso, utilizam-se da vontade bem treinada para movimentar em seu proveito as forças da natureza.